continuação da apresentação de excelência gráfica. Mais um exemplo bastante famoso: Napoleão atacando a Rússia. Em 1812, Napoleão partiu da Polônia, mais ou menos aqui, com um exército de, se não me engano, 400 mil homens. E ele marchou para Moscou, e ele acabou voltando de Moscou, derrotado. E aqui está bem claro o que aconteceu. A derrota está clara. A largura aqui é o tamanho do exército. Você vê que ele partiu com 400 mil homens, e ele foi perdendo homens através de vários fatores, mas um dos grandes fatores tem a ver com o inverno, né? A gente fala, os historiadores falam do general inverno, o general russo chamado Inverno, que é o general que realmente derrotou Napoleão. E você está vendo aqui que ele chegou em Moscou e depois ele partiu com o mesmo número de homens, mais ou menos, e na volta ele se lascou aqui, né? Tem o famoso cruzamento do rio Berezina aqui, que foi desastroso, muitos homens foram perdidos, e se não me engano ele voltou para casa com mais ou menos 10 mil homens. Ele perdeu o exército dele praticamente inteiro. Então aqui vocês estão vendo o exército marchando, portanto você tem aqui 4 dimensões, pelo menos, né, sendo exibidas. Você tem a posição, por exemplo, aqui eu tenho a posição do exército e a direção da marcha, ele está indo nesta direção. Já são 4 números, né? Eu tenho o tamanho do exército, e aqui embaixo eu tenho a temperatura na volta. Quando ele estava voltando, você vê a temperatura baixando. É o general Inverno dizimando o exército de Napoleão. Então aqui você dá uma única olhada nesse gráfico e você se pergunta: Napoleão se deu bem na Rússia ou se deu mal na Rússia? E esse gráfico é fantástico em apresentar informação de uma forma extremamente criativa e extremamente fácil de interpretar. Grande gráfico. Eu já falei no passado, no outro segmento, que a correlação não implica a causação ou causalidade. Só porque duas coisas estão relacionadas ou correlacionadas não significa que uma causa a outra. Mas, às vezes, você não deixa de pensar sobre uma possível causalidade, e aqui você pode ver, por exemplo, um scatter plot, um gráfico de dispersão, com a taxa de mortalidade aqui é a taxa de mortalidade, aqui é o consumo de cigarro da população, e você está vendo aqui, cada ponto representa um país. Em 1930, 1950, 1930 acho que é o consumo, 1950 é a taxa de morte. E você vê uma clara correlação, uma correlação positiva grande entre essas duas variáveis, consumo e taxa de mortalidade. E, obviamente, isso não garante que haja uma causalidade, que o consumo do cigarro causa a morte por câncer, mas certamente você começa a pensar sobre a possibilidade de haver uma causa. Então, gráficos relacionais, isso aqui é um gráfico relacionais, porque ele relaciona duas variáveis, eles forçam a ver causas, obviamente que tem que ser investigados com cuidado, mas faz parte da investigação a gente adivinhar possíveis causas para depois investigá-las. Aqui está um gráfico de área empilhado. É um tipo de gráfico muito interessante e ele apareceu na revista Wired alguns anos atrás, com o título do artigo era The Web is Dead. E esse gráfico, que é muito interessante, ele mostra o percentual, aqui está no eixo vertical, o percentual do tráfego da internet para vários protocolos, protocolo web, FTP, assim por diante, ao longo de 2 décadas, de 1990 até aqui à direita, 2010.
Então, aqui é um gráfico empilhado de tal forma que o total sempre será 100%. Então, se você pega qualquer ano 2000, por exemplo, você sobe aqui, você vê que você tem aproximadamente, sei lá, 50% web, 55% web, mais esse pedacinho aqui FTP, mais esse pedacinho aqui e-mail, e assim por diante, ok? Vídeo quase nada no ano 2000, e com o tempo você vê que as coisas estão mudando. Muito bem. Então, a conclusão aqui do artigo é The web is dead. Por quê? A queda pronunciada aqui do percentual de tráfego da internet, que é da web, e o aumento considerável do vídeo, que passou a ocupar mais de 1/3, talvez, do tráfego total, aliás, 51%, você vê aqui, significa que o vídeo está tomando conta e a web está morrendo. Bom, eu queria apresentar um gráfico interessante aqui, mas eu vou aproveitar para mostrar também que um gráfico mal utilizado pode chegar a conclusões ou ajudar a chegar a conclusões erradas. Então veja essa mesma informação num gráfico um pouco diferente. Aqui, em vez de colocar o percentual do tráfego internet, eu estou colocando o tráfego total mesmo. Isso é uma aproximação, não temos os dados para mostrar um gráfico desse, mas o resultado seria aproximadamente muito perto do que a gente está vendo aqui. Então você está vendo que o web, que é esse vermelho aqui, ele está crescendo e muito, ele está crescendo exponencialmente. Na realidade, todos estão crescendo exponencialmente. Vídeo está crescendo assustadoramente também, muito, não há dúvida. Peer-to-peer está explodindo, mas web, aqui você acha que está morrendo? Não está morrendo de jeito nenhum. Web está também explodindo da mesma forma. Então, tomar muito cuidado com o uso de gráficos para apresentar a informação de forma errada. The web is not dead. Mais um exemplo de como gráficos relacionais podem ser úteis. Temos aqui vários exemplos, vários países, Canadá, Estados Unidos, Japão, assim por diante, de gráficos que relacionam no eixo vertical a inflação, no eixo horizontal o desemprego. E houve, durante muitos anos na economia, houve o que hoje é um mito, mas que era uma lei, que era a relação inversa entre inflação e desemprego. Maior é a inflação, mais aquecida está a sua economia, portanto, menor deve ser o desemprego. Mais inflação, menos desemprego. Inflação baixa, crescimento baixo, significa mais desemprego. Então, deveria haver essa relação inversa. Vamos ver se realmente isso ocorre. Se houvesse uma relação inversa, eu deveria ter uma linha ou algo próximo de uma coisa, uma relação de inversa que desce, maior é a inflação, menor é o desemprego. Então, é isso que você está vendo aqui. Você está vendo essa relação perto de uma linha que desce nesses vários países. Quando você examina os vários países, você vê que não tem absolutamente nada que indica essa relação inversa. Cada ponto que você vê aqui, você está vendo pegamos aqui, por exemplo, você está vendo essa trajetória aqui, cada ponto aqui é um ano diferente. Então, nós podemos acompanhar as mudanças na inflação e as mudanças no desemprego para ver se a relação inversa se mantém. Como você vê aqui de forma absolutamente clara, o gráfico relacional nos ajuda a destruir essa lei que nada mais do que um mito hoje. Depois de ter visto alguns exemplos de bons gráficos que comunicam bem a informação, podemos fazer um resumo dos grandes princípios da excelência gráfica. Então, a excelência gráfica é, resumindo, uma apresentação bem projetada de dados interessantes. Isso significa que você tem que ter substância, você tem que usar estatística de forma correta e você tem que usar um bom design.
A excelência gráfica parte de ideias complexas, interessantes, algo que tem carne e que você vai comunicar com clareza, precisão e eficiência. Vou mudar meu erro aqui. Clareza. Desculpe. A excelência gráfica dá ao leitor o número máximo de ideias com pouco tempo, usando a menor quantidade de tinta. Vamos falar disso mais na frente. A gente quer usar uma representação parcimoniosa e no menor espaço possível. Então, pense em Napoleão indo para Moscou, por exemplo, de Minar, aquele gráfico que nós já vimos. Ele dá bastante informação ao leitor com pouca tinta e num espaço pequeno. A excelência gráfica é sempre, ou quase sempre, multivariada. Você vai ver relacionamentos entre variáveis serão expostas. Isso é muito importante. Finalmente, nós queremos dizer a verdade sobre os dados. Os gráficos, infelizmente, podem ser usados para distorcer os dados e passar uma informação errada, e queremos evitar isso. Veremos vários exemplos disso mais na frente. Obrigado.